Evangelho de João, capítulo 13, versículos 33 e 35. Jesus está vivendo os seus últimos momentos, ou, se pudéssemos dizer, as suas últimas horas aqui nesse mundo, agora, de maneira definitiva, até a segunda vinda, aquela relação de irmandade, de família que ele havia nutrido com seus discípulos por um período de 3 anos a 3 anos e meio. Os estudiosos, eles não chegam a um acordo definido com relação a isso, está chegando ao fim. Vai chegar aquele momento em que eles vão se separar, Jesus vai separar, vai deixar os seus discípulos sem a sua presença física, e a partir daqui ele está dando as últimas instruções. Na verdade, é uma sucessão de 2 discursos que ele vai dar. Um começou aqui no versículo 31 e 32, capítulo 13, 31 e 32 até o capítulo 14, e a segunda sequência de discursos vem do capítulo 15, verso 1 até o 16, 33, e nesse conjunto de discursos Jesus está dando algumas instruções para os discípulos para prepará-los para o momento da separação. Então Jesus vai dizer para eles o que eles têm que fazer e o que eles têm que crer, para que quando houver o afastamento físico de Jesus Cristo e eles, entre aspas, parecerem que estão sós, eles possam continuar a caminhada, eles possam continuar a jornada e possam cumprir com o propósito para o qual Jesus Cristo os escolheu. Então, desde a afirmação que Jesus fez, que vimos a semana passada no versículo 31 e 32, que chegou o momento dele ser glorificado, do Pai ser glorificado nele e o Pai glorificar, falando ou fazendo alusão à sua morte na cruz e já predizendo que o Pai iria estender a sua mão para ressuscitá-lo, glorificá-lo, fazer com que ele ascendesse no céu e assentasse no trono. Então agora ele começa a preparar os discípulos para a separação, preparar os discípulos para a partida. Então ele diz o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, queremos pedir mais uma vez que o Senhor seja conosco, que pela Tua palavra, Senhor, o Senhor esteja nos alimentando, pela Tua palavra o Senhor esteja nos fortalecendo, pela Tua palavra o Senhor esteja nos amadurecendo, Senhor, que pela Tua palavra o Senhor esteja, Senhor, abrindo o nosso entendimento, a fim de que nós possamos, Senhor, de maneira clara, de maneira especial, Senhor, viver como Paulo diz na carta aos Filipenses, à altura da vocação a que fomos chamados. Por isso que o Senhor seja com a minha vida, o Senhor seja com a vida dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui, e de maneira especial que a Tua palavra venha encontrar no nosso coração como aquele solo fértil, Senhor, aquele solo bom, onde a Tua palavra como semente venha a ser semeada e ela venha crescer, e ela venha produzir os frutos que hão de glorificar o Teu nome, Senhor. Por isso, ser com a minha vida, ser com a vida dos Teus filhos e filhas, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que Jesus, ele ensina para os discípulos, quando ele está prestes a partir, a se separar e a voltar para o lugar de onde ele veio, é justamente ensiná-los o padrão que iria mantê-los de pé, firmes e na caminhada, mesmo não tendo a presença física, mesmo não tendo como eles tiveram durante todo esse tempo, desde que Jesus os escolheu e os chamou para ser seus discípulos, a presença física e visível de Jesus Cristo. Certamente, em função daquilo que nós vamos ver mais adiante, principalmente no capítulo 14, Jesus está preparando os discípulos para lidarem com aquele momento de apreensão que eles iriam sentir à medida
que as suas vidas, a partir daquele momento, não fosse mais conduzida e permeada pela presença visível, corporal e física de Jesus Cristo. A partir daquele momento, se abriria uma lacuna, um vácuo na caminhada deles, e precisava que eles entendessem como esse vácuo poderia ser preenchido. E aqui, quando Jesus vai ensiná-los, ele deixa claro que existe um padrão, existe uma virtude através da qual, mesmo sem ver Jesus Cristo pessoalmente, mesmo sem a partir daquele momento conseguir tocá-lo fisicamente, essa virtude manifesta poderia levar os discípulos a uma caminhada que de verdade conduziria eles a cumprir o propósito ao qual eles foram chamados. Aqui, no Evangelho de João, se bem que nós temos a passagem do grande mandamento em todos os outros 3 evangelhos, menos aqui. Então, alguns estudiosos dizem que esse texto que nós acabamos de ler é a versão joanina do grande mandamento. Que grande mandamento é esse? Ele é apresentado tanto através de uma pergunta a Cristo, como através de uma pergunta de Cristo a outras pessoas. A ideia é qual é o primeiro e grande mandamento. E lá em Marcos, capítulo 12, verso 28 ao 34, em Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 28, e em Mateus 22, 37 ao 40, esse discurso é apresentado. E a resposta é que o primeiro e grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E o segundo mandamento semelhante é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse sentido, Jesus vai ensinar para os discípulos a realidade de uma vida sobre um determinado alicerce que iria fazer com que o cristianismo não apenas continuasse existindo, mas também que esse cristianismo fundamentado nesse alicerce pudesse chamar a atenção do mundo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 13, ele cita também essa realidade. Principalmente porque agora os discípulos precisavam aprender a caminhar juntos. Uma comunidade de pecadores, tendo como líder aquele que amarelou na hora de testemunhar publicamente de Jesus Cristo, Pedro, e o negou. Judas o traiu e se suicidou, mas uma comunidade de pessoas imperfeitas, como os 2 apóstolos que estavam brigando no momento da ceia de comunhão para saber quem ia ser o primeiro e o segundo no reino dos céus, e aí por diante. Então, esses discípulos, homens imperfeitos, que tinham suas fraquezas, tinham suas falhas, tinham suas debilidades, tinham seus pecados, inclusive aqueles pecados que incomodavam, eles agora teriam que caminhar juntos, eles teriam que andar juntos, tinham que andar em comunhão e harmonia, a fim de que a vontade de Deus fosse estabelecida, a fim de que a vontade de Deus fosse concretizada na vida deles. E é em função disso que Jesus estabelece e deixa claro para eles que o único fundamento que de verdade pode uni-los, pode sustentá-los na caminhada, pode levá-los a viver em harmonia, é justamente a prática do primeiro mandamento, que tem como alicerce principal a atitude de amar. Então, para Jesus Cristo, os seus discípulos, eles conseguiriam realizar a obra que eles tinham que realizar, mesmo com a ausência visível e a ausência física deles, se a manifestação ou a prática do amor fosse algo evidente. Principalmente porque, no que diz respeito às diferenças que existem entre nós, e mais especificamente quando as nossas diferenças se manifestam em atitudes pecaminosas, e mais ainda quando essas atitudes pecaminosas são aquelas que incomodam, só existe uma virtude procedente de Deus que pode nos ajudar a continuar a caminhada, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E essa virtude é justamente o amor. Paulo, falando sobre isso, ele diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 13, verso 9 e 10, ele diz: por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás,
Se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer que o amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quando nós estudamos os 10 mandamentos, nós descobrimos que parte dos 10 mandamentos diz respeito à manifestação da prática do amor que nós exercemos para com Deus. E a outra metade diz respeito à nossa prática de amor horizontal que nós demonstramos para com o próximo. Então Paulo diz que nós cumpriremos aquilo que a lei determina para com o nosso próximo, se o fundamento, se a virtude que deve conduzir as nossas ações para com o nosso próximo for o amor. Então Jesus Cristo aqui ele está apresentando aos discípulos a maneira através da qual eles irão dar continuidade à obra que Jesus Cristo começou. O amor, ele jamais pratica mal para com o seu próximo, e ele vai voltar a falar sobre isso, principalmente no que diz respeito ao amor demonstrado para com Deus, capítulo 14, verso 15, capítulo 14, verso 21, capítulo 14, versículo 24. Mas aqui, ele está interessado em mostrar para os discípulos que é possível, mesmo sem a sua presença, dar continuidade àquela obra que Jesus começou e agora está chegando ao fim. É possível os discípulos porem em prática tudo aquilo que eles aprenderam nesses 3 anos e meio a respeito da vontade de Deus, ainda que Jesus Cristo não esteja mais visivelmente no meio deles. Então, é nesse momento em que Jesus Cristo está prestes a deixá-los, e eu quero que você pense nisso, deixá-los de maneira visível, deixá-los de maneira física. Está chegando o momento que ele vai ser entregue, ele vai ser julgado injustamente, ele vai ser condenado, ele vai ser açoitado, vai sofrer na mão dos gentios, vai ser pregado naquela cruz, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, vai ser glorificado, vai ascender aos céus e vai reinar no trono à destra de Deus. Nós vimos na semana passada que tanto Deus vai ser glorificado na vida dele, porque ele vai cumprir aquilo que o Pai o enviou a fazer, e ele diz isso na sua oração de João 17, e ele é glorificado, e Deus também, ele é glorificado pelo fato de ser aquele filho que obedeceu completamente ao Pai, e agora ele retorna ao seu verdadeiro lugar, ele retorna ao trono do universo, ao trono dos céus, e agora juntamente com o Pai ele reina. Então ele chega para os seus discípulos e começa o seu discurso e a sua conversa com eles dizendo: filhinhos. É o único lugar nos evangelhos que Jesus Cristo usa a palavra filhos no diminutivo. Isso aqui denota uma expressão de carinho, uma expressão familiar, uma expressão de alguém que está a ponto de dar instruções para os seus familiares, a fim de que essa instrução possa servir para a boa harmonia da família. A parte de Jesus Cristo aqui, nós só temos Paulo usando essa palavra uma vez na carta aos Gálatas, e João, na sua primeira carta, usando essa expressão 7 vezes. Mas a parte desses 2 usos, em 1 João, feita pelo apóstolo João, que escreveu esse evangelho, e a parte do uso que Paulo faz na carta aos Gálatas, falando aos Gálatas acerca da condição em que eles estavam, e o chamado de Paulo para que os Gálatas permaneçam firmes e retornem ao caminho, aqui Jesus Cristo é a única vez nos evangelhos que essa expressão de carinho é demonstrada para com eles. E ele vai começar a deixar claro que está próximo o momento do rompimento, está próximo o momento da separação, e mais ainda, que enquanto os discípulos estiverem nessa vida, enquanto os discípulos ainda estiverem em seus corpos físicos e ainda não vierem a experimentar a morte, será impossível encontrá-lo dessa maneira de novo. A partir do momento em que ele ascender aos céus, os discípulos terão que se relacionar com ele por uma expressão de fé.
A fé naquilo que ele ensinou, a fé nas promessas que ele fez, a fé na promessa de que ele estaria conosco todos os dias, ainda que visivelmente nós não enxergássemos, essa promessa e tudo aquilo que Jesus falou acerca dessa obra salvadora que ele irá consumar na sua segunda vinda, os discípulos deveriam simplesmente crer. Ele vai dizer isso para os discípulos em João capítulo 14, quando nós chegarmos lá. Não permitam que o coração de vocês se perturbe. Se perturbe por quê? Por causa da ausência física dele, por causa da ausência visível dele. E ele deixa claro que essa ausência física e visível, ela vai durar até a sua segunda vinda. E ele diz para os discípulos que até que ele venha de novo, simplesmente eles confiem no Pai e confiem nele. E confiar em Deus, que enviou Jesus Cristo, e em confiar nele, em Jesus Cristo, é viver uma vida que esteja fundamentada, esteja alicerçada, esteja agarrada nos ensinamentos que ele nos deixou e em todas as promessas que ele nos conferiu quando cremos nele. Então, ele deixa claro: eu simplesmente vou me afastar de vocês, e vou me afastar de vocês por um bom tempo, não tem como vocês me seguirem. Isso ele diz aos judeus lá no capítulo 8. E agora ele se volta para os discípulos, e ele já começou o capítulo dizendo que a hora dele havia chegado, agora chegou a hora de separar. Como essa comunidade de discípulos poderia subsistir? Como ela poderia permanecer existindo e ainda mais cumprindo aquilo que Jesus disse que eles tinham que fazer, principalmente pensando na tarefa da grande comissão? Quando Jesus ordenou que eles deveriam pregar o Evangelho a toda criatura, quando Jesus ordenou que eles deveriam fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Quando Jesus, em Lucas 24, 44 ao 49, ele traça um resumo da mensagem do Evangelho para que eles soubessem o que eles tinham que pregar às criaturas, aqueles que não foram alcançados pela salvação, a fim de que eles crescem, e diz para eles: vocês são testemunhas dessas coisas. Quando ele se volta para os discípulos lá em João capítulo 20, verso 21, e sopra sobre eles o Espírito e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E o texto mais conhecido que permeia os momentos que precederam agora a separação de forma real, quando Jesus, depois da sua ressurreição, aparece para os discípulos e por um período de 40 dias faz alguns seminários com eles acerca do reino de Deus, dando palestras, conversando com eles, dando discursos. E naquele momento entre o versículo 10, 11 e 12 do livro de Atos, Jesus se separa deles e é assunto aos céus, agora somente para retornar em sua segunda vinda. Então, diante desse momento em que os discípulos tinham uma série de responsabilidades diante do seu Salvador, e eles não poderiam falhar nisso, como eles poderiam agora, sem a presença de Cristo com eles, visível, física, temporal, realizar uma tão grande obra? Jesus vai dizer para eles: um novo mandamento eu dou para vocês. O interessante, quando nós nos deparamos com esse texto, é que o mandamento não é novo, né? E o próprio João, na sua carta, vai dizer que é um mandamento velho. Só que há uma diferença muito grande entre a compreensão que os discípulos, como judeus, tinham desse mandamento lá no Antigo Testamento e a compreensão que eles têm agora. Lembre que no Sermão do Monte, uma parte do Sermão do Monte, principalmente no capítulo 6, você vai ver Jesus Cristo fazendo comparação entre a interpretação que os judeus deram a determinadas passagens do Antigo Testamento e a interpretação que era correta. E uma delas era: ouviste o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porque os judeus haviam interpretado que o próximo de um judeu era um judeu, não gentio, não um judeu mestiço como o samaritano, a ponto deles dizerem que se um judeu estivesse passeando na beira da praia e visse uma pessoa se afogando, e quando olhasse, visse que era um samaritano, podia deixar morrer porque ele não era o próximo dele.
Então, nesse sentido, eles haviam abraçado uma concepção de que próximo de judeu, aqueles que viriam devotar amor, eram somente os judeus. Eles estavam isentos de demonstrar o amor incondicional de Deus para com as outras pessoas. Só que a realidade da existência e da formatação do povo de Deus mudou. A partir da obra consumada de Cristo, o povo de Deus não é mais uma nação, cujo povo foi o povo eleito e escolhido, mas o povo de Deus agora é um povo que contém homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E a partir desse momento, essa concepção de um amor que é demonstrado somente para o seu parente, seu irmão carnal, isso não faz parte e, na verdade, nunca fez parte dos planos de Deus. Então, quando Jesus vai dizer que eu vou dar um novo mandamento, é porque a compreensão dos discípulos acerca da prática e da obediência desse mandamento, ela foi, de certa forma, intensificada. A compreensão da prática desse mandamento, ela foi aumentada, e a partir de agora, quando um discípulo fosse obedecer ao mandamento de amar uma pessoa, essa obediência viria com uma série de outras atitudes e uma série de outras compreensões que eram desconhecidas deles. Então ele vai dizer que um novo mandamento eu vos dou. E aqui o verbo amar está no presente do indicativo ativo. Então, na verdade, o que Jesus quer é que os discípulos continuem vivendo da mesma maneira que eles vinham vivendo quando Jesus Cristo estava presente. Quando ele diz que vos ameis, a ideia do texto é que vocês continuem amando uns aos outros, como eu amei vocês. Então, nesse sentido, havia uma ordem: vocês têm que se amar. A questão é que nesse texto nós não temos uma compreensão clara de que como esse amor deve ser praticado. Você recebe a ordem, mas não sabe como. Pelo menos os discípulos que caminharam com Jesus Cristo, e quando Jesus se volta para o passado e olha para trás e diz: olha, da mesma maneira que eu fui com vocês, eu quero que vocês sejam com os outros. Só que aqui nós temos um problema, porque a compreensão máxima, o clímax da imagem do amor de Deus demonstrado por aqueles que são seus, por aqueles que creem nele, vai ser demonstrado depois desse momento. O ápice, assim, o momento de glória maior da demonstração do amor de Deus ainda vai acontecer no futuro. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que esse discurso, ele foi promulgado no momento da ceia. No momento em que Jesus está assentado com os discípulos, e ele toma o pão e toma o vinho, e estabelece aquela cerimônia, aquele ritual que se tornará um memorial de lembrança do seu sacrifício até que ele venha. Jesus nos deixou duas ordenanças. Uma é o batismo e a segunda ordenança é a ceia. O primeiro é a testificação pública que você faz de que de verdade você creu em Jesus Cristo, e tanto creu que acredita que Ele salvou a sua vida, que o seu sangue derramado trouxe perdão e purificação, que Ele libertou você da culpa e do castigo que a lei de Deus ordenava por causa do seu pecado. Ele assumiu o seu pecado, assumiu a sua culpa, recebeu o seu castigo e deixou você livre para servi-lo até o dia que Ele vai vir lhe buscar para habitar com Ele eternamente. Então, a expressão de convicção de alma que eu tenho de que a obra que Cristo fez para salvar o pecador, salvou a minha vida como pecador, então isso é promulgado publicamente, tanto que Paulo chama de Paulo chama a ceia no segundo episódio, mas é aquele momento em que você testifica publicamente que agora você é uma nova criatura, que agora você é um filho de Deus, faz parte do seu povo, faz parte da sua igreja, faz parte do seu reino, e está seguro de que quando ele voltar para buscar o seu povo, você vai estar no meio daquele povo, como dizia aquele comediante que vai correr para a galera. Alguns não vão, mas muitos vão. Então, o batismo, ele testifica essa consciência que você tem de que aquela obra do passado salvou a sua vida hoje.
E se ela salvou a sua vida hoje, ela lhe traz uma garantia de que quando ele voltar para buscar o seu povo, por causa daquela obra do passado, você vai estar no povo que ele vai levar. Então, o momento da ceia, ele fala. Porque se por uma hora o batismo ele testifica no princípio da caminhada, a ceia ela foi instituída com um fim didático, para que a gente nunca esqueça essa mensagem. Nunca saia da nossa mente essa verdade que todas as nossas expectativas e esperanças com Deus, quer terrenas, quer eternas, elas devem ser ao fato da obra que Ele fez enviando o seu Filho para morrer naquela cruz no nosso lugar. Então, o momento da ceia, ela fala algumas coisas acerca do amor de Deus que deve ser compreendido por mim e por você, e é aí que Jesus chega e diz que esse mesmo tipo de amor demonstrado por Ele para com a gente, com os discípulos, é o mesmo tipo de amor que os seus discípulos devem nutrir um para com o outro. E é aqui que as coisas ficam difíceis para nós, porque por natureza nós temos dificuldade de entender um amor que é exercido sem condições nenhuma. É muito difícil nós aprendermos a amar sem que nós não levemos em consideração absolutamente nada que o outro venha fazer por nós. Quer sejam coisas boas, quer seja nada, ou quer seja coisas ruins. Esse tipo de amor, para ser praticado e ser revelado, ele não leva em consideração absolutamente nada que as pessoas iam fazer por nós. E ele simplesmente é aplicado, ele é praticado, ele é realizado. Normalmente nós, na nossa prática normal, temos a facilidade de fazer o bem para quem nos faz o bem. Ou de alguma maneira fazer o bem para aquele que está necessitado, que não nos faz mal nenhum e que a gente nem conhece, mas isso vai ficar bem na fita. Olha, as pessoas vão olhar para mim e dizer que rapaz caridoso, né? Que moça caridosa, a pessoa estava necessitada, ela foi lá. Hoje eu até vi um vídeo na internet, né? Que a pessoa estava espantada porque a outra fez um bem para ela, quando isso deveria ser normal. Só que quando a realidade muda e somos nós os necessitados e conhecemos alguém que pode nos ajudar e a pessoa bate a porta da nossa cara e diz não, aí a coisa fica difícil. Ou na hora que nós temos que expressar bondade e praticar bondade para alguém que só faz o mal para a gente. E se depender dos desejos do coração dele, a nossa vida será uma desgraça. Então Jesus está falando de um tipo de amor que ignora tudo isso. E ele pratica o bem, porque ele é bom. Ele pratica o bem porque ele é bom. E ele faz parte do padrão do reino daquele que quem acompanhou a leitura bíblica hoje, só ele é bom. Quando aquele jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, ele diz, olha, só existe um bom, e ele é Deus. Então Deus nos chama para viver um padrão de vida no que diz respeito a relacionamentos pessoais que é um absurdo aos olhos do mundo e do pulso do mundo em que nós vivemos. Mas eu digo para os irmãos, em nossa era que é movida pelo egoísmo, onde cada um corre atrás do que é seu, não se importando em passar por cima dos outros, esse estilo de vida que Jesus apresentou aqui simplesmente vai fazer com que não apenas a luz brilhe, mas ela resplandeça com mais intensidade. Para o mundo em que vivemos, esse estilo de vida é um estilo de vida nutrida por pessoas bobas, ou usando o termo muito comum aqui na região, por pessoas tansas. Ou como normalmente sai da boca de alguns quando essas coisas acontecem, por pessoas idiotas. Como é que alguém nesse mundo vai conseguir viver fazendo bem para todo mundo de maneira geral, mesmo para com aqueles que só querem o seu mal e a sua desgraça? Mas é esse tipo de estilo de vida que Jesus está propondo para os discípulos. Vocês querem cumprir a carreira que eu planejei para vocês?
Vocês querem de verdade fazer a diferença que o meu povo deve fazer em relação às trevas desse mundo? Vocês querem de verdade resplandecer como luzeiros em meio a esse mundo de trevas? Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E a obediência desse mandamento vai trazer algumas implicações para nós. Porque esse tipo de mandamento vai exigir de nós, primeiro, pensando na demonstração do amor de Deus por nós, na pessoa do seu Filho, vai exigir de nós sacrifício. E um sacrifício muito maior que da oferta para a construção. Porque a oferta da construção você dá e diz: pronto, já dei, estou livre. O amor não. Essa demonstração aqui você só está livre depois que partir para a glória com o Senhor. Enquanto nós estivermos nessa vida, ela precisa ser demonstrada. Então, nesse sentido, o amor de Jesus Cristo por nós, ele foi sacrificial. O que ele ofereceu lá na cruz foi um sacrifício, para que eu e você pudéssemos estar bem e com esperança de estar com ele na eternidade. Então ele foi àquela cruz e pagou o preço que era necessário para que nós fizéssemos parte da comunidade do seu povo. Ou como o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 2, versos 9 e 10, que através da sua paixão ele conduziu muitos filhos à glória, para que nós nos tornássemos aquilo que João diz aqui no 12, nós nos tornássemos de verdade filhos de Deus aqui nesse mundo. E como filhos de Deus, nós somos identificados pelo tipo de caráter que o nosso Pai tem. Porque no que diz respeito à compreensão que eles tinham anteriormente, eles poderiam odiar algumas pessoas. E eles eram estimulados em nome do mandamento de Deus a odiarem um grupo de pessoas, mas Jesus diz: olha, isso ficou para trás. Porque lá no Sermão do Monte, apresentando o padrão, ele vai dizer: e eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que só fazem o mal para vocês, e quando alguém estiver fazendo mal para você, ore, não para que o seu Pai Celestial pegue um pedaço de pau e quebre ele, que é normalmente o que dá vontade de fazer. Mas ali é para que Deus abençoe a vida dele, para que Deus dê a ele aquilo que você gostaria de ter. Então, nesse sentido, há um meio que Jesus estabelece e aponta um caminho para os seus discípulos que vai ajudá-los a conseguir viver em função do propósito que ele estabeleceu nesse mundo, com todas as implicações que servir a ele iria trazer. Lembre-se que aqui ele está no fim da jornada, mas anteriormente ele já disse que eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos. Eles seriam enviados para ovelhas como para o matadouro. Lá na oração de João 17, ele vai dizer: o mundo vai odiar vocês porque eles me odiaram. E ele ora para Deus: não peço que os tires do mundo. O mundo vai odiar eles, mas deixe eles aí. Eu só peço que o Senhor os livre ou os proteja do mal. E aqui mal não está simbolizando a ausência de sofrimento, mas sim a fraqueza, pensando no que João vai ensinar no livro de Apocalipse, na Revelação, a fraqueza de largar o arado e voltar para trás. O que Jesus pede é que Deus, no meio das aflições e dos ataques que eles iriam receber, Deus sustente a vida deles e conduza eles até que eles cumpram a carreira que Ele propôs para eles. Então, para que eles pudessem conviver bem, era necessário que eles aprendessem a se amar, com todas as suas diferenças, com todas as suas divergências, com todas as suas dificuldades, com todas as suas fragilidades. E a única maneira deles conseguirem esse amor não levasse em consideração a recíproca humana. Ele deveria existir por existir. Alguns anos atrás eu estava aconselhando uma pessoa que estava pensando em se separar e se divorciar no casamento.
E uma das reclamações da pessoa era que o cônjuge não a amava, e porque o cônjuge não a amava, ela iria abandoná-lo. E eu fui perguntar: mas você o ama? Ah, mas como é que eu vou amá-lo se ele não me ama? E eu aí abri 1 João capítulo 4, verso 19, e mostrei qual é o princípio. Você quer ser amado? Ame primeiro. Foi isso que Deus ensinou. Ame por amar. Ame, porque isso identifica você com seu Pai Celestial. Ame, porque isso demonstra que você faz parte da família de Jesus Cristo. Porque qualquer sentimento que seja oposto a isso está identificando, como o próprio Jesus vai dizer dos judeus lá no capítulo 8, vocês são filhos do diabo e vocês fazem a vontade do Pai de vocês. Então, se fazemos parte da família de Deus, e o fundamento de toda a relação de Deus para conosco está alicerçado na sua tal demonstração de amor, como é dito lá no capítulo 3, então Jesus simplesmente diz para os discípulos: é possível vocês continuarem se vocês amarem uns aos outros da mesma maneira que eu amei vocês. Então, amar o próximo exige sacrifício. Amar o irmão também. Ele é o próximo. E esse exercício vai exigir que nós busquemos a Deus. Então, esse amor tem que ser sacrificial, esse amor tem que ser incondicional, ele deve ser também intensivo, ele deve ser um amor que não deve permitir ser afetado pelas decepções de caminho, ou pelos problemas de caminhada. E essas coisas precisam ser abraçadas com firmeza, não por causa do próximo, mas por nossa causa. Em nossa natureza nós temos uma facilidade muito grande em desanimar no que diz respeito à nossa relação com aqueles que nos fazem sofrer. É difícil. É difícil. É por isso que lá no Sermão do Monte, no final, Jesus dá o remédio para que a gente tenha esperança de que aquelas virtudes se manifestem na nossa vida. Bata, peça, busque. E continue batendo e pedindo e buscando até que Deus lhe dê. Até que a graça de Deus se revele e você consiga espelhar aquele padrão que trará glória, como ele diz lá, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, nós precisamos abraçar essa realidade, porque nós temos a intenção de que o nome de Deus seja glorificado, o nome daquele que foi capaz de descer a esse mundo, se identificar conosco, assumir uma natureza humana, ser culpado pelos nossos pecados, assumir o nosso lugar, experimentar a nossa morte, a fim de que nós pudéssemos experimentar a sua vida e a vida eterna. Então, manifestar esse amor vai exigir de nós sacrifício. Manifestar esse amor vai exigir de nós incondicionalidade. Nós não podemos olhar a quem. Não podemos. Na demonstração do amor divino, as pessoas têm que enxergar na nossa vida o mesmo tipo de atitude que Jesus teve. Nós temos que amar tanto aqueles que são da casa de Deus, do povo de Deus, como amar também aqueles que são de fora. Então, nesse sentido, nós precisamos estar apercebidos disso. Nós vivemos um país, há alguns anos atrás, não muitos, eu dizia para os irmãos: olha, está chegando o momento em que nós vamos ser perseguidos aqui no Brasil. As coisas, do jeito que estavam andando, iriam expor essa realidade, e não é comum. Se você entrar na internet hoje e escrever lá a perseguição contra evangélicos, gente, se esgota o número de vídeos de irmãos nossos que, por pregar o evangelho, estão apanhando no meio da rua, estão sendo presos, estão sendo humilhados. É cada coisa que você fica horrorizada. Mais horrorizada é porque quando quem sofre o dano somos nós, ninguém faz nada. Mas faça alguma coisa contra aqueles que se opõem. Você está em maus lençóis diante da justiça, diante da lei e diante dos homens. Então já começou. E uma das coisas que me deixou profundamente feliz esses dias foi a perseguição que se instaurou na semana em que estávamos na Fiel, ou na que precedeu, de um jornalista que escreveu um artigo dizendo que nós somos um povo, gente
como é que ele diz? Incômoda. Em outras palavras, era a melhor coisa que podia acontecer no mundo é que se os evangélicos desaparecessem, porque isso é um povo que incomoda. E eu fui ver o porquê desse texto, né? E descobri que era justamente por causa das nossos confrontos com relação à ideologia de gênero, a casamento homoafetivo, homossexual e essas coisas todas. Então, a oposição da igreja contra essas práticas pecaminosas e, até certo ponto, pela palavra de Deus, abomináveis, a igreja está abrindo a sua boca para chamar o mundo ao arrependimento. E o mundo está odiando a igreja porque ela está defendendo a verdade. E eu fiquei feliz, porque um monte de gente foi dar chilique na internet com vídeo se doendo por causa daquilo que o jornalista falou, mas isso é a reação natural do mundo quando a igreja começa a brilhar a luz de Cristo no meio das trevas. Jesus vai dizer que o mundo vai odiar eles por causa dele. Ele já deixou claro no Sermão do Monte que nós seríamos perseguidos por causa da justiça e não deveríamos ficar tristes quando nos injuriassem, perseguissem, mentindo, dissessem todo mal contra nós por causa do nome dele, por causa da verdade dele. Ele diz, quando isso acontecer, se alegrem e exultem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Isso é um sinal que vocês estão fazendo a coisa certa. Isso é um sinal. E afrontar o pecado, confrontar o pecado é uma demonstração de amor ao próximo. Calar a boca não. Mas anunciar a verdade é uma demonstração de amor, e não reagir retribuindo o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem, é uma demonstração de amor. Esse tipo de amor que não retalia e não rebate com a mesma moeda. Então Jesus ele começa a mostrar para os discípulos que existe um padrão de vida que vai tornar eles tão diferentes do mundo que isso vai chamar a atenção do mundo e vai fazer com que eles consigam se apoiar e encontrar forças para caminhar. E aqui nós vemos uma verdade que não pode ser mudada, mas que infelizmente está sendo mudada nos nossos dias. A moda hoje no Brasil, em termos de igreja evangélica, se chama desigrejados. Uma multidão de evangélicos que estão abandonando as comunidades locais para viver a sua vida de cristão solo com Jesus Cristo. E o slogan dele é que eu não faço parte de instituição. Mas na verdade a única coisa que essas pessoas estão demonstrando é a dureza do coração deles e a rejeição dos princípios de vida que são essenciais para a manutenção da vida da igreja aqui nesse mundo. Porque se você prestar atenção aqui, o que é que Jesus está dizendo para os discípulos? Se vocês, na minha ausência visível, física, quiserem permanecer firmes na caminhada até que eu venha, vocês devem fazer uma coisa. E o interessante, eu estava pensando numa ilustração que pudesse exemplificar isso. Normalmente, quando nós assistimos jogos, principalmente decisões de algum tipo de esporte de equipe, até nos filmes nós vemos isso. Eles batalham, eles chegam na final e aí tem toda aquela filmagem na hora que eles estão se preparando no vestiário para entrar no campo. E qual é normalmente a última cena? Eles se juntam no meio e eles dão as mãos uns aos outros e dizem, vamos lá. Só que aquele vamos lá não significa que a gente vai lá e é cada um por si, Deus por todos. Não é não. Eles tiveram um treinador que os instruiu da maneira como eles poderiam enfrentar aquela jornada, enfrentar aquela batalha e vencer. Da mesma maneira são os discípulos. Antes que eles questionassem e dissessem para eles, Senhor, como é que nós vamos fazer para continuar aquilo que o Senhor começou? Quem é que vai nos ajudar? Jesus apresenta a primeira opção: ajudem uns aos outros. Vocês querem continuar firmes? Se ajudem uns aos outros. Vocês têm uns aos outros a caminhada.
vocês têm uns aos outros para se ajudarem nessa jornada. Vocês têm uns aos outros para proteger vocês dessa batalha que vai. O escritor aos Hebreus, ele fala isso em Hebreus 3,12. Para que os irmãos não caiam no engano do pecado, ele diz que os irmãos deveriam se exortar uns aos outros mutuamente todo dia, que se chama hoje, ou seja, a cada dia um deveria cuidar do outro, e se alguém estivesse fraco, aquele que estivesse mais forte deveria dar uma injeção de ânimo para que eles continuassem a caminhada até o fim. Então, a parte da realidade espiritual, a parte da realidade do governo de Deus, a parte da realidade da manifestação visível ao nome de Jesus Cristo, ele diz para os discípulos que eles tinham uns aos outros para continuar a sua jornada. Não vendo ele fisicamente no meio deles, mas eles podiam contar uns com os outros. É isso que ele deixa claro aqui: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então esse amor vai exigir de nós sacrifício, a demonstração dele. Esse amor vai exigir de nós uma atitude de perseverança, sim, de intensividade. Nós não podemos viver uma gangorra nisso: eu amo hoje, me fez mal, eu odeio amanhã e depois eu faço as pazes. Não tem. Porque já que ele é também incondicional, então ele não vai levar em consideração um deslize, uma atitude mal que alguém venha mal, ou um ato de sofrimento que alguém venha me causar por causa disso. Então, da mesma maneira que ele não levou em consideração as vossas imperfeições e os nossos atos, mas absolveu-os e pagou o preço para que nós pudéssemos ficar livres deles, então a demonstração de amor deve levar em consideração essa incondicionalidade. Aliás, amor cristão só é amor cristão quando é incondicional. Então, no meio do cristianismo não tem aquilo: eu gosto de fulano, mas de fulano eu não gosto. Tem gente que faz assim: olha, eu não amo, mas também eu não odeio. Biblicamente não existe isso. Se você não ama, você odeia. Não existe meio termo. Não existe zona neutra. Não existe muro. Não tem. Ou eu estou de um lado, ou estou do outro. E esse ato de amar, ele é proveniente daquilo que Cristo fez por mim, e pelo fato dele haver me ordenado. Tanto que o amor é um ato de obediência, né? Ele não é um sentimento, ele não é uma emoção. Muito comum na sociedade em que nós vivemos, na cultura em que nós vivemos, amor é atribuído a uma série de coisas, menos a um ato moral que deve ser obedecido, como nós não devemos matar, como nós não devemos mentir ou fazer qualquer coisa proibida pelas Escrituras. Então, o amor é um ato de obediência, é o ato de entregar a nossa vida, de devotar a nossa vida para o bem daquele que é objeto do meu amor, ainda que ele só me faça mal. Lembrando das palavras de Cristo lá na cruz para aqueles que bateram nele, aqueles que pregaram os pregos e aqueles que estavam humilhando ele publicamente. Ele olha para eles e diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Não lhes impute, perdoa esse pecado para eles. Eles não sabem o que fazem. Se Jesus não dissesse aquilo, eles seriam culpados, ainda que não soubessem. Porque o pecado não deixa de ser pecado porque eu não sei se ele é pecado. Ele continua sendo pecado. E se o sangue de Jesus Cristo não trouxer perdão e purificação, ele será cobrado no último dia e o castigo devido a ele será aplicado. Então aqui Jesus disse para os seus discípulos que eles tinham uma solução para fazer com que eles permanecessem firmes e caminhando com a sua ausência visível e física, que eles se amassem do mesmo modo que Jesus o amou. E isso era uma novidade para os judeus e uma novidade para os romanos, porque esse tipo de amor é particular do cristianismo. Só crente pode ter.
Só crente. Uma pessoa que não foi salva por Jesus Cristo não conhece esse amor. Ele pode até imitar, mas não consegue praticá-lo, principalmente porque lá em Gálatas 5:22, Paulo vai dizer que a manifestação desse amor é o fruto do Espírito. Então é necessário que essa pessoa tenha sido alcançada pela regeneração, é preciso que ela tenha se tornado a habitação do Espírito Santo, a fim de que pelo poder do Espírito Santo ela possa conseguir aplicar essas verdades à sua vida. E nós não temos desculpa para isso, porque Paulo lá em Romanos capítulo 5 diz que esse amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então todo crente é capaz de obedecer esse mandato. Todo crente é capaz de viver uma vida cristã cuja prática do amor não leva em consideração as dificuldades, deficiências e pecados dos outros. Ele possa ser expresso de uma maneira tal que as pessoas possam olhar para nós e enxergar na nossa vida o tipo de comportamento que Jesus Cristo teve. É uma marca da igreja que é expresso, como dissemos, a todos. O próximo aqui é todo aquele que estiver ao nosso alcance, ou que estiver diante de nós, que nós possamos abençoá-lo. Então Jesus chega para a gente, hoje, como fez para os discípulos pela sua palavra, e diz para a gente: novo mandamento eu vos dou. Se não aprendemos, chegou a hora de aprender. Se não levamos em consideração, chegou a hora de levar. Se não conseguimos compreendê-lo com toda a sua forma, com toda a sua prática, então hoje nós somos convidados a pensar nisso, pensar numa expressão de amor que existe por si mesmo, pelo fato dela ser espiritual, pelo fato dela ser obra do Espírito Santo, provocada pelo Espírito Santo, a fim de que o nome de Deus seja glorificado nisso. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: com o rosto descoberto, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de degrau em degrau à mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Paulo vai dizer que a obra do Espírito Santo na vida do crente, santificando ele, tem como propósito torná-lo cada dia mais parecido com Jesus Cristo. E uma das virtudes de Jesus Cristo que são essenciais à vida de alguém que foi salvo por ele é justamente a capacidade de amar incondicionalmente, sacrificialmente, como Jesus Cristo amou. E não importa se é chamado de tanso, de bobo ou de idiota, não importa. Se alguém taxa esses qualitativos, é porque infelizmente ele ainda está em trevas. E se não conseguir no curso da sua vida encontrar esse amor incondicional, ele vai perder a sua vida. Se somos criticados, somos injuriados, somos mal falados por causa de Jesus Cristo, ele disse: alegre e exulte. Você está fazendo a coisa certa, e grande será o galardão de vocês nos céus. Então, se amem da mesma maneira que eu amei vocês. Vocês se amem uns aos outros, e aí ele diz: é nisto que todos conhecerão que sois meus discípulos. Pode faltar um monte de coisa na nossa vida, menos isso. Menos isso. Jesus diz que todos vão saber que nós somos discípulos dele por causa do amor que nós nutrimos uns para com os outros. E aí o que tenta atrapalhar isso é a natureza pecaminosa. É o velho Adão e a velha Eva querendo subir para respirar. O que atrapalha isso são as setas inflamadas do diabo tentando nos convencer que um comportamento diferente ao que Deus estabeleceu é o verdadeiro. Como nós falamos para os jovens ontem à noite, em Efésios capítulo 6, nós temos uma batalha contra nós mesmos, que é contra a nossa natureza pecaminosa. Nós temos uma batalha com o curso desse mundo que tenta plantar na nossa mente ideias que vão nos conduzir a comportamentos e a ideias de vida diferentes daquela que Deus estabeleceu. Nós temos uma luta contra o diabo e suas hostes.
que o tempo todo tentarão nos fazer recuar, a fim de não permitir que esses tipos de comportamentos sejam vistos na nossa vida para que o nome de Cristo seja glorificado. Então nós precisamos entender, como eu sempre digo, que a vida cristã é uma vida de luta. É um lugar onde Deus restaura, mas mesmo em restauração você tem que sacar as armas e atacar, e sacar as armas e se defender. Porque não importa se nós ainda somos imperfeitos. O diabo ele vai atacar o tempo todo. O mundo vai atacar o tempo todo. Aqueles que não têm Cristo na vida e não têm Deus vão nos atacar o tempo todo. E a única maneira de verdade de nós firmarmos os nossos pés como povo de Deus é como Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2. A única maneira é se nós manifestarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse sentido, nós somos convocados por Cristo a nos tornarmos parecidos com Ele. E não existe uma virtude assim direta que nos identifique mais com Ele do que o ato de amar incondicionalmente a quem quer que seja. Em uma das cartas vai estar escrito que se nós temos que demonstrar o socorro e o cuidado para alguém, e tem mais de um, primeiro, os domésticos da fé. Mas se esse não é o caso, nós precisamos socorrer todos aqueles que carecem da nossa ajuda e, tendo nós como ajudarmos, devemos estender a mão. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano. Então, nesse sentido, nós somos convocados a pensar nisso. O amor de Deus e a demonstração dele não permite limites. Paulo pensou e ele disse: olha, esse amor não tem comprimento, não tem profundidade, não tem altura e não tem largura que possa medi-lo. E aí Jesus Cristo disse: olha, esse tipo de amor, Renildo, que você tem que ter. Esse tipo de amor, Nadir, Carlos, Leite, Ana, Ilza, esse tipo de amor que você precisa demonstrar para com aqueles que Deus colocar diante de você na carreira que Deus propôs para você aqui nesse mundo. O problema é, o de Deus não tem medida. Até onde está indo a medida do nosso? Se nós pararmos de dizermos, Deus está muito curta, chegou a hora de pedirmos o seu socorro. E batermos, e pedirmos, e buscarmos, até que Ele nos ouça e glorifique o seu nome através de nós. Por isso, põe a sua cabeça. Pense nisso. Como é que as pessoas me conhecem como crente? Como é que as pessoas me conhecem como crente? Será que quando alguém pergunta, olha, como é que é? O que é que você acha daquela pessoa? E ela é crente. A resposta tem que ser, olha, ali está uma pessoa que de verdade ama. Tem mais uma série de coisas que a Bíblia diz que nós temos que ter. Mas essa aqui deveria ser a marca. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Se vocês amarem o próximo de vocês da mesma maneira que eu amei vocês, com o mesmo tipo de amor que vocês receberam da minha parte. E aí eles vão conhecer que vocês são meus discípulos. Lá no capítulo 21 ele vai dizer que por causa disso os discípulos vão viver em unidade e o mundo vai crer, vendo essa obra maravilhosa que Deus está realizando na comunidade do seu povo, que Deus enviou Jesus Cristo para salvá-los. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante da tua palavra. Ó Deus, as nossas fraquezas, Senhor, os males ainda agarrados, Senhor, e arraigados no nosso coração, têm nos impedido muitas vezes, Senhor, de demonstrarmos, Senhor, essa virtude, Senhor, para com todos aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. E a culpa não é do Senhor,
A culpa é nossa, é da maldade do nosso coração, é da dureza do nosso coração. Mas a tua palavra diz que o Senhor enviou o teu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas. E é Ele o responsável em nos fazer vencer, Senhor, na luta contra os pecados que nos impedem de viver à altura, Senhor, essa verdade, ó Deus, ou cumprir à altura esse mandamento que o Senhor nos deu. Por isso nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que aquelas virtudes, Senhor, ó Deus, que Paulo chama de fruto do Espírito, Senhor, possa se revelar na nossa vida, em especial a última, Senhor, chamada domínio próprio, a fim de que quando sofrermos oposição, não retribuímos, Senhor, o mal com o mal, mas paguemos o mal com o bem, porque a nossa vida está sendo sustentada, Senhor, ó Deus, a nossa inclinação de querer praticar o mal está sendo barrada, Senhor, e sustentada pelo poder do Teu Santo Espírito. Por isso, que o Senhor nos ajude, Senhor, ó Deus, a ter confiança em Ti, Senhor, em fazer a Tua vontade e pedir, Senhor, para que o Senhor abençoe aqueles que só querem o nosso mal, que nós venhamos fazer o bem, Senhor, para aqueles que trabalham contra nós, Senhor, que o Senhor faça com que as pessoas possam enxergar, Senhor, essas verdades e esses comportamentos que são pertinentes, Senhor, à tarefa que nós temos como representantes, como embaixadores do Teu reino aqui nesse mundo. Por isso, que o Senhor seja com a minha vida, Senhor, e que o Senhor ajude um pecador como eu, Senhor, a amar como convém, Senhor, e não apenas a minha vida, Senhor, mas a vida dos Teus filhos e filhas, Senhor, que se encontram aqui, que a Tua palavra nos deixa claro que se não vier do Senhor, Deus, nós não conseguimos, se não for o Teu poder operando em nós, nós não fazemos, Senhor. Por isso pedimos a Tua ajuda, que o Teu Santo Espírito venha operar com poder na nossa vida, e que nós possamos, Senhor, aprender a amar, Senhor, da mesma maneira que o Senhor amou, Senhor, e pelo poder do Teu Santo Espírito estejamos dispostos, Senhor, a pagar o preço que seja necessário, para que as pessoas possam enxergar na nossa vida o mesmo tipo de amor que os Teus discípulos viram em Ti. Por isso, nos faz aprender essas verdades, Senhor, e pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vem aplicá-las no nosso coração. Nós assim te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Terça-feira, 20 horas, 8 horas a partir de terça-feira, teremos o nosso culto de doutrina, e exemplo do ano passado, nós vamos manter o culto de domingo na mesma hora, não vai fazer muita diferença. Mudamos na terça, esperamos que os irmãos estejam aqui às 8 horas, né? Quando nós mudamos, a turma que chega de 15 para as 8, começa a chegar de 8h20, não sei porquê, já que o culto passou do horário normal de chegada. Então, se esforce para estar aqui, gastar um tempo quando chegar orando, lendo a palavra, e logo após estejamos juntos cultuando o Senhor. Então, cumprimente seu irmão, e até terça-feira, se Deus assim permitir.